A questão 37 fala que um avião emite um som de frequência 600 Hz e percorre uma trajetória retilínea com velocidade de 300 metros por segundo. O ar apresenta-se imóvel. A velocidade de propagação do som é 330. Ele quer que determine a frequência do som recebido por um observador estacionário junto à trajetória do avião. Aí a letra A é enquanto o avião se aproxima e depois quando o avião se afasta do observador. Tá. Muita coisa para a gente anotar. Vamos primeiro aqui com a frequência real dele, né? 600. Velocidade do avião, que seria da fonte no nosso caso, né? Mas vamos lá, velocidade do avião é 300 metros por segundo. Velocidade do som, 330. Mais alguma coisa que a gente precise levar em consideração? Não. Então, letra A, o avião se aproxima do observador que está parado, não é? Então, tá bom. Como é que a gente faz esse desenho? Eu vou considerar o observador aqui assim. E o aviãozinho aqui é só o meu desenho, tá? É a fonte aqui emitindo o som. Aí a gente vai, por convenção, né, colocar a trajetória que passa pelo observador e vai na direção da fonte. Então, essa orientação é no sentido positivo, o observador está parado e a nossa fonte está se deslocando aqui no sentido contrário, que a gente adotou como positivo para a trajetória. Tá bom, então da equação a gente tem o quê? Que a frequência que ele vai perceber, que seria de aproximação, né? É igual à frequência que o avião emite vezes a velocidade do som. Aqui não importa, né? A velocidade do observador é zero, então aqui no numerador vai ficar só a velocidade do som, aqui embaixo vai ser o Vs. E aqui para o sinal da velocidade do avião, como ele está se deslocando no sentido contrário ao que a gente adotou, então vai ser um menos aqui. Então menos VA, e aí já está tudo arrumadinho, é só substituir valores e encontrar o que a gente precisa. Então, esta frequência vai ser 600 segundo elevado a menos 1 vezes velocidade 330. Aqui também, né? Menos 300 do outro. Bom, pelo menos os números nessa questão aqui estão muito melhores de trabalhar do que nas questões que a gente fez no vídeo passado, né? Então, bom, mas enfim. Vamos lá, frequência aqui de aproximação. O que a gente tem? Esse metro por segundo aqui com certeza vai desaparecer. A gente ficaria com 600 que multiplica 330 dividido por 30. Isso hertz. Esse 10 aqui vai-se embora. 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, essa frequência de aproximação aqui, a gente teria 200 vezes 33 Hz. Tá, 2 vezes 33 é 66 e vezes 100 é só botar 2 zeros na frente e acabou. Então, a gente vai ter 6.600 Hz. Tá errado isso. Por que tá errado? Sei, porque a frequência dele é 600, mas daí o cara vai perceber 6.600, cara. É bastante coisa, né? Bom, também, o que eu vou estar questionando o número, né, cara? Vamos ver se tá certa a resposta. Pra que questionar demais? E de fato, 6.600, realmente. Aumentou bastante, né? E na letra B ele quer saber quando o avião se afasta do observador. Bom, de novo, só fazer os desenhos e ser feliz, né? Então, nesse caso aqui, o avião já passou por ele, então tá emitindo som aqui. O observador tá paradinho aqui. A gente vai orientar o sentido aqui do compositivo partindo do observador e indo em direção à fonte.
Aqui a gente tem o deslocamento da fonte, está no mesmo sentido que a gente adotou para a trajetória. Então, vamos lá. O F de afastamento, né? Vai ser igual à frequência do avião vezes. De novo, velocidade do observador é 0, então vai ficar só VS aqui no numerador. Denominador vai ser o VS. Como a fonte está se deslocando no mesmo sentido da trajetória, então aqui vai ser mais a velocidade do avião. Então é isso. De novo, substituição de valores. E é só ser feliz. Acho que é 600, né? Deixa eu ver. 330 menos. Não tem menos nada, né, cara? Aqui é simplesmente metro por segundo. Aqui embaixo. Mais velocidade do avião, que é 300. Que coisa boa ter que lidar com unidade, né? Maravilhoso. Maravilhoso, tá. Então, metro por segundo a gente já sabe que não vai sobrar. Então, esse 600 vezes 330 sobre 630, certo? Que continha boa, hein? Que continha boa pra fazer. Tá. Cara, ó. Corta aqui, desce 10 aí, foi-se embora. Eu vou ficar com 6 vezes 33 dividido por 63. Não, mas ainda dá pra dar uma simplificada, né? Vamos lá. Ainda dá pra dar uma melhorada nisso. 600 vezes 33 dividido por 3 vai dar 11. E 63 é 21, né? Porque sim, né? 3 vezes 20 é 60. Então, já deu uma melhorada. Isso aqui ainda dá pra dividir por 13 esse 21. E aí dá pra simplificar com 6 ali pra facilitar, não dá? Até que dá, né, cara? Até que dá. Então, o que que vai acontecer? Aqui, frequência de afastamento, que eu botei um P aqui, não sei por quê. Que eu tô tentando olhar mais de longe pra mesinha pra não chegar muito perto dela e a voz ficar muito ruim no microfone, né? Tem ficado meio abafado assim. Tá. Então, 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, aqui a gente ficaria com 200 vezes 11 dividido por... E 21 por 3 é 7. Tá, cara, então 2 vezes 11 dá 22, dividido por 7, vezes 100, basicamente. Então tá. Então, 3 vezes 7 é 21. Aqui sobra 1,01 aqui. Certo. Que 7 vezes 1 é 7, certamente. Aqui sobra 3. 7 vezes 4 é 28. 2. 7 vezes 2 é 14. Ó, assim, eu vou considerar uma frequência de 314 Hz aproximadamente e tá muito bom. Né? Porque ainda tinha que multiplicar pelo 100, né? Ele colocou a vírgula ali. Então aqui é aproximadamente. E o que que eu posso fazer, cara? Não posso fazer nada com essas continhas aí. 314,3. Então ele ainda foi um pouco além. A gente chegaria nisso? Chegaria, tranquilamente. Mas não é o caso. 28 aqui. Dois automóveis cruzam-se em sentidos opostos. Legal. A velocidade de 60
km por hora e 80 km por hora, respectivamente. O mais rápido emite um som com frequência de 680 Hz, com a frequência em Hz percebida pelos ocupantes do outro carro antes do cruzamento. A velocidade do som no ar é 340. Tá bom. Primeiro que as unidades não estão batendo, então vou ter que fazer a conversão aí de unidades já para começar a brincadeira. Então, velocidade do carro 1 é 60 km por hora, né? Que preguiça, hein, cara? Eu quero me livrar das duas coisas, quilômetro e hora. Eu quero metro por segundo. Então, ah, vamos lá. 1 km aqui, 1000 metros. Aí 1 hora aqui em cima, 3.600 segundos. Aí com certeza a hora não importa mais, quilômetro também você foi. Esse 100 aqui, você vai com esse. E aí a gente tem 10 sobre 36, ou 600 sobre 36. É uma boa velocidade. Tu não acha? Eu acho muito boa. Dá para simplificar por 6 isso aqui? Dá, né? Então, seria 100 sobre 6 metros por segundo. Eu acho que eu vou deixar assim, porque tem uma carinha de dar pra gente fazer alguma coisa, né? Melhor deixar desse jeito aí, pra não se incomodar. Certo? Então, o outro aqui é 80, né? É 80. Não seria mais fácil converter o 340 metros por segundo para quilômetro por hora? Ah, não. Por quê? Por causa do Hertz. Essa porcaria é 1 sobre segundo. Então, quando tu for fazer as contas, tu vai precisar em algum momento fazer essas simplificações. Então, tu trabalhar com hora não vai ser bom. Pô, mas eu não podia então me livrar só da hora. Ah, não começa, não começa. Porque, ó, tu vai querer converter então o 340 metros por segundo, que é a velocidade do som ali, para quilômetro por segundo. E as velocidades deixar em quilômetro por segundo também. Não, deixa tudo um padrão para não se incomodar. E olha que o número até não é tão feio, né? Então a porcaria do V2 aqui é 80. Ah, volta, meu bem, não tem nada dividido por nada aqui. Quilômetro por hora, de novo a mesma coisa. 1 hora aqui, 3.600 segundos. Aí 1 km aqui é 1000 metros. A gente tira o km, vai embora. Segundo não, é hora que vai. Esse 100 aqui e esse outro. Então vai ficar 800 por 36. Isso aqui metro por segundo. Tá convertido. Então já é um começo. Velocidades, tá. O mais rápido emite um som de frequência 680 Hz. Então seria o nosso 2 ali, tá? Então eu vou botar assim, ó, F2, porque é do carro 2. Beleza. Tá. Eu vou considerar então que a fonte é ele, né? Então a gente teria que o desenho, ó, o primeiro carrinho, o segundo carro, que é a nossa fonte. Eu vou orientar do observador para a fonte, né? Trajetória aqui. Aí o nosso carro 1 aqui está se deslocando no mesmo sentido e a fonte está no sentido contrário. Ela que está emitindo o som. Beleza. Então, o que que eu tenho que levar em consideração? Só isso. Então, qual é que vai ser a frequência percebida, né, pelo outro carro? Então, vamos lá. Essa frequência aí vai ser uma F', pode ser?
vai ser igual ao F2, né? Vezes velocidade do som. Aqui, em cima é mais ou menos a velocidade do observador. O observador está se deslocando no mesmo sentido aqui, que a gente adotou como positivo, então vai ser mais o V1. Aqui embaixo, velocidade do som. A fonte, que seria o carrinho 2, está se deslocando no sentido contrário, então vai ser menos o V2. Então é isso, né? Agora substituir valores e ser feliz. Tá trovejando, acho que vai chover mais um pouco. Acho que eu não falei, né? Não lembro se eu disse que eu vou diminuir o tempo de gravação de vídeo para 1h30, para ficar um pouco mais agradável para mim, porque chega geralmente nesse tempo mesmo, faltando meia hora para finalizar o vídeo, eu já tô cansado, já não, o humor já não é mais o mesmo, a disposição para tentar coisas novas já não é mais a mesma, assim, quando tá resolvendo a questão, né? Então eu vou dar uma encurtada no tempo. Se eu notar que não teve diferença nenhuma, eu volto a gravar 2 horas por vídeo, mas eu imagino que vai ter algum impacto, sim. Tá, mas voltando para cá, 680 segundo a menos 1 vezes 340. Eu não anotei nada, né? Eu só fui convertendo coisas. Cadê? 340 metros por segundo. Menos velocidade do observador ou do V1, né? Que é 100 sobre 6. Cara, eu não sei. Isso aqui foi feito para fazer sem calculadora, tá? Eu imagino que essas questões aqui do ensino médio não tem essa necessidade de tu usar a calculadora, mas pô, é chato, hein, cara. E essa é a primeira parte do livro assim que eu pego que realmente é meio, tá, não é a primeira, para, teve outras partes também que às vezes dava vontade de usar a calculadora, mas era possível de fazer as continhas na mão. Mas essa daqui já tá passando dos limites aí. Ou talvez eu esteja percebendo isso porque agora eu tenho a mesinha, né? Eu sou obrigado a fazer as contas, não posso usar a calculadora. Talvez seja isso mesmo. Então aqui vai ser menos, né? Porque o carrinho tá se aproximando, né? A fonte tá se aproximando do outro lá. Aqui eu botei menos porque eu sou estúpido, né? Aqui é mais. O primeiro carro tá se dirigindo em sentido da fonte. Aqui embaixo é menos. E o V2 é 800 sobre 36. Cara, eu não sei o que dizer dessa conta aqui. Sendo muito sincero. Eu posso igualar os denominadores para fazer uma soma? Eu posso fazer alguma coisa? Eu posso, não sei, eu devo. Cara, vamos lá. A miséria da vida é essa. Pra mim, eu vou ficar com 36 como denominador aqui. Ai, ai. O que eu vou fazer? Vamos fazer assim, ó. Vamos separar isso em pedaços e vamos resolver, porque ficar olhando e chorando é complicado. 600 aqui, eu só multipliquei por 6 de novo para ficar com o mesmo denominador que eu vou ter na parte de baixo. Tu já vai ver a utilidade disso. Então, basicamente, aqui eu teria que multiplicar esse 340 e dividir por 36 para mim ficar com o mesmo denominador. E é o que eu vou fazer, cara. É o que eu vou fazer. Pode ter certeza disso. Então, aqui 0, 6 vezes 4 é 24. 6 vezes 3 é 18. Com 2 dá 20. Aqui 0, 3 vezes 4 é 12. 3 vezes 3 é 9. Com 1 vai dar 10. Ai, ai. Então 0, 4, 2, 2, 1. 12.240 sobre 36 mais 600 sobre 36. Isso aqui, 12.840 sobre 36, certo? Aparentemente, então
A fração da parte de cima a gente já tem, a de baixo aqui. 340 por 36 eu já fiz a conta, eu sei que dá 12.240, então vamos anotar esse segundo pedaço, que é menos, né? Tem que tomar cuidado com isso. 800, isso aqui é 12.240 menos. Tá, beleza. Então, essa continha de menos é fácil de fazer? Deve ser, né? Eu não sei. Minha cabeça não funciona tão bem de vez em quando, cara. O bom é que a gente faz uma boa revisão do ensino fundamental, né? Isso é maravilhoso. Se 2 não dá, então aqui vira 1, aqui vira 12. 12 menos 8 vai dar 4. Aqui 1 e 1. 11.440. Beleza. Sobre 36, claro, né? Denominador mantém. Então a gente tem essa fração sobre essa fração aqui. Então manter a primeira, né, do jeito que ela tá, 12.840. Cara, isso aqui não tem como fazer uma porcaria dessa na mão, cara. E a outra a gente inverte. 11.440. Então 36 aqui com certeza você vai. Então vou ficar com a minha frequência. Filinha seria nada, calma lá que tem mais uns 680 aqui multiplicando. Minha nossa, hein? Vezes. Não pode ser verdade, cara, que seja isso. Mas pelo visto é, né, pô? Olha isso aqui, cara. Tu imagina fazer uma conta dessas, poxa. Que gostoso que não é? Que divertido. 1144,68. Podia que dá para fazer uma simplificação, né? Vamos fazer 1144,68 só para ver. 68 vezes 2, 120, 136 já não dá aqui, então teria 1 aqui. Esse 4 é menor, então aqui vai virar 0, aqui vira 14, menos 8 é 6. 0 não dá, então esse 1 vira 0 e empresta 1 para cá. Então 10 menos 6 dá 4. Nossa, eu queria ver se tem se daria para fazer a divisão. Tá, aqui. Agora eu baixo o 4. Ai, cara. Que coisa gostosa, hein? Que questãozinha agradável. 68 vezes 10 dá 600. Tem que ser vezes uns 7 aí. Então 7 vezes 8, 48. 7 vezes 6 é 42. Com 4 dá 46. 468 passa, então tem que ser 6. Então não vai dar para fazer a divisão da coisa. Minha nossa, cara. Ensino fundamental batendo com força, né? 6 vezes 8, 48. 6 vezes 6, 36. Com 4 dá 40. Vamos lá. Então, aqui vira 5. Aqui 14, aqui vai dar 6. 5 mesmo. Então esquece essa simplificação. Então o que fazer? Fazer 12.000. Mas tem alguma coisa... Não. Isso aqui tem como fazer, dar uma simplificada a mais. Calma lá. Não pode, cara. Isso aqui foi feito para uma criança resolver e resolver rápido. Não é que é... é pra criança... Às vezes eu falo isso, né? Parece que eu tô só, sei lá, avacalhando comigo mesmo, né?
querendo me destruir mais do que que já tá, mas não, cara, essas questões elas são feitas e pensadas pra te resolver num certo período de tempo, tá? O cara que fez isso daqui viu lá, a pessoa que sabe mais ou menos o conteúdo tem que conseguir resolver isso em 3 minutos, ou no máximo em 5 minutos ela tem que conseguir resolver. Então tudo é pensado, né? O limite de tempo que a pessoa tem e tal. Tu não pode criar uma questão que eu preciso fazer um monte de passos, né? Ali, um monte de conversões que vão gastar muito tempo, e tu colocar lá uma questão que vai me, num vestibular, por exemplo, que vai me consumir 20 minutos só em conversão de unidade e contas na mão, fazendo continha de multiplicação, divisão, tudo na mão. Tu não tem como tu ficar colocando, então. Por isso que eu sempre olho para essas questões aqui e me dá uma tristeza, que eu falo, cara, isso aqui foi feito para ser resolvido rápido. Foi pensado assim. Mas enfim, 68 dividido por 2 ah, dá 34, né? Vezes o nosso 12.840 dividido por isso aqui por 2. Eu não sei, não sei mesmo. E nem quero pensar muito sobre. Então, 2 vezes 5 dá 10. Aqui vai sobrar 1. Baixo 4, 2 vezes 7 é 14. Então dá 0, aqui baixa o 4 de novo, 2 vezes 2 vai dar 4 e assim por diante. Então 572. O que quer dizer que ainda dá para dividir isso aqui por 2, não é mesmo? E o 34 também, para simplificar mais ainda a vida. Cada divisãozinha dessas é uma conta mais fácil para fazer no final, né? Então, vamos lá. Aqui 2 vezes 2, 4, sobra 1, baixo 7, 2 vezes 8 dá 16, sobra 1, baixo 2, 2 vezes 6, beleza. Então 286. Só a questão aqui, 34, metade disso é 17, né? Mas é uma beleza. Então aqui eu ainda poderia simplificar mais a minha vida para poder fazer uma divisão. Ah, cara, é isso, né? Ensino fundamental. A gente voltou para o ensino fundamental. Beleza. Que coisa boa. Imagina só eu ter errado alguma coisa no meio do caminho aí. E aí. Bom, mas aqui é até fácil de simplificar essa, né? Por 2. 12.000 é 6.000. 800 é 400. Então 6, 420. 200 é 100. 80 é 40. 143. Tá, agora aqui já não tem mal o que fazer com relação ao numerador e denominador, né? Número ímpar aqui. Pergunta: o 17 tem alguma coisa que ver com 143? 17 vezes 10 é 170. 17 vezes. Não, não tem nada. Vezes 7 que vai dar 13. Então esquece. Então, vamos começar essa divisão, cara, que já dá. Já tá passando o tempo. Tá. Vezes 4, quem sabe? Putz. Como eu adoro fazer essas contas, hein, cara? 3 vezes 4 é 12. 4 vezes 4 é 16, conta 17. 4 vezes 1, 4, conta 5. 5, 7, 2. É, aparentemente. Não tem outra coisa melhor. 5, 7, 2. Aqui dá 0. Não tem o que fazer. Isso aqui vira 5. Aqui vai virar 14. Menos 7 é 7. 70 não dá. Baixa aqui mais 1. Então agora eu vou botar o 5, né? Certamente. Olha aí, o barulhinho da chuva. Eu acho que com esse filtro do OBS não tá mais pegando esse som também. Infelizmente pra vocês, né?
Então aqui 3 vezes 5 é 15. 5 vezes 4 é 20, com 2 é 21. 5 com 2 dá 7. Passou? Tá, então vai ser 4 de novo, né? Que legal, hein? Então, 5, 7, 2. Isso aqui vira 6, isso aqui vira 9, isso aqui vira 10. Tá, nesse caso, então 10 menos 2 dá 8. 9 menos 7 dá 2. 6 menos 5 dá 1. Tá, aí não tem o que fazer. Olha, eu vou chutar um valor. É que também, se eu não botar umas duas casas a mais, eu vou fazer vezes 17, vai ficar estranho, né? Mas vamos lá, cara. Vou chutar um valor aqui. Eu não vou chegar no final dessa conta. Isso aqui é ensino fundamental. Com todo respeito, não tem condição. 17 vezes 44, se a gente eu tô falando mais alto por causa da chuva, não sei como é que tá a coisa aí. A gente vai chegar a alguma coisa próximo da resposta aí, vai saber, tá? Então, 4 vezes 7 dá 28. 7 vezes 4, 28 também vai dar 30. 4 e 4. Então, aqui vai ser 8, aqui vai ser 4, aqui vai ser 7. Então, a frequência percebida vai ser de 784 Hz. Faz sentido? Pergunta, qual é que era a frequência original do carro? 680. Eu chego em 784, como o carro a fonte está se aproximando do observador, é esperado que a frequência seja maior. Então, aproximadamente uma coisa desse tipo, tá? Eu não vou terminar as contas porque não tem condição, cara. Com todo respeito, o ensino fundamental já tá demais. 763.2. 784, eu errei então. Então eu errei feio as minhas continhas. Pois é, acontece. Então achei uma coisa muito além do negócio. Mas vamos ver onde é que eu cometi o erro, né? Vamos lá. Eu vou puxar na calculadora. Eu falei calculadora, não, essa porcaria. 340 menos 100 dividido por 6. Quanto é que dá essa beleza? 323,33. Tá, vamos anotar isso em algum canto aqui. Tá, isso aqui vai ser dividido por 340. Cadê essa porcaria? Menos 800 sobre 36. Ah, eu botei menos, em cima é mais. Ô, Lima. Ai, que questão boa, não? Uma questão boa, cara. É isso aí. Ó, questão maravilhosa. Calculadorazinha, faça o favor de funcionar quando eu preciso, quando eu tenho pressa, quando eu tenho vontade de passar para a próxima questão, só para me ver se eu errei aqui ou não. É que o teclado tá longe de mim agora com essa trambolho dessa mesa. Porcaria, mais, pronto. É 100 dividido por 6, certo? 356,66. Vamos lá. E agora a gente tem que somar, né? Tem que somar coisas. Vamos ver que coisas são essas. A parte do denominador
340 menos 800. Beleza. Hoje é o dia. Hoje tá bom o dia. Tá certo? Uhum. Tá, 317,77. Vamos anotar. Não sei por que eu fechei a calculadora. Então agora a gente abre de novo a porcaria da calculadora, né? Com toda a paciência do mundo. 356. Ah, eu podia digitar aqui também, né, cara? Ajuda mais ainda. 66 dividido por 317,77. 1, alguma coisa. Mas falta fazer vezes 680, né? Aqui eu tô considerando só que eu montei a porcaria da equação. Cadê? Onde é que tá a porcaria da coisa? A beleza da vida. Cadê? Aqui, tá aqui. Então tem que fazer vezes 680 ainda. Tá. Legal. Então pega aqui. Dá 763,22. 763, tá. 763,2. Então eu errei as contas básicas do ensino fundamental, que eu fiquei dizendo que é só continha do ensino fundamental. Mas tá aí. Se tu não sabe fazer uma conta nível de ensino fundamental, básica dessas, é o que vai acontecer, cara. Tu vai errar. Tá vendo? Onde é que eu errei isso? Não faço a menor ideia. Nem me pergunto onde é que foi. Mas olha aí, ó. Tem alguma coisa que ver com a parte teórica? Não. E é o que acontece muito nas aulas de graduação. Às vezes tu erra um negócio lá que tu tá estudando equações diferenciais. Aí tem um conteúdo que tu viu em cálculo 1, que tu deveria saber já, né? E aí tu vai e erra uma questão e fala, caramba, equações diferenciais são muito difíceis. Mas o conteúdo que tu errou é conteúdo de cálculo, não tem nada que ver com a parte que tu tá nova, né, de teoria que tu tá lendo. E é o que aconteceu aqui. Eu vou refazer minhas contas para ver onde é que eu... Não vou não. Por que eu não vou? Porque essa é uma questão do ensino fundamental, pelo menos a parte que eu errei ali, eu não vou perder mais tempo do que isso nessa questão, tá? Então, quem quiser, faça as continhas na mão com tranquilidade e paciência que tu vai acertar. A 39. Uma fonte sonora em repouso situada no ar em condições normais de temperatura e pressão emite a nota Lá, frequência 440 Hz. Que legal. Parabéns para ela. E o que mais? Um observador movendo-se sobre uma reta que passa pela fonte escuta a nota Lá, frequência de 880 Hz. Lá 2. Tem um 2 aqui. Então, o F', que seria de aproximação, né? Ok, supondo a velocidade de propagação do som no ar igual a 340, podemos afirmar que... Não sei o que a gente pode afirmar, cara. Já não sei de muita coisa. Aproxima-se da fonte com velocidade... tá. Então ele está falando da velocidade do observador. Então vamos lá. Fonte parada. Minha fonte está aqui emitindo o som dela feliz e o observador está se aproximando da fonte. A gente vai orientar a nossa trajetória aqui partindo do observador e indo em direção à fonte assim. Para nossa equação, o F
de aproximação é igual ao F vezes velocidade do som. Aqui vai ser mais a velocidade do observador, né? Porque ele está se aproximando da fonte, então tá no mesmo sentido que a aqui da trajetória, né? Então vai ser mais aqui embaixo a velocidade do som, só, né? Porque a fonte é zero, nesse caso, né? Ela tá parada. Então tá bom, cara. Então se a gente entendeu alguma coisa, é só substituir valores aqui e ser feliz. 880 igual a 440 aqui vezes 340 menos mais, quer dizer, VO sobre 340. Tá. O que vai acontecer? Coisas lindas vão acontecer, né? Esse segundo a menos 1 aqui vai embora. Eu ficaria com 88 dividido por 44, que vai dar 2. Então eu ficaria com 340 vezes 2 dá 680. Ou seja, eu vou ter o meu VO mais 340 metros por segundo igual 680 metros por segundo. Tá bom, então a velocidade do observador é meio alta, hein? Mas tudo bem. Vou subtrair 340, adivinha só. Sobra 340 metros por segundo aqui. E aí? Ele se aproxima com velocidade de 340? Sim. Se afasta da fonte? Não. Aproxima-se da fonte com velocidade de 600? Não. Afasta-se com as não também. Aproxima-se. Tá. Então é a letra A. E por que que eu sei que ele está se aproximando da fonte? Porque o enunciado falou ou não? Não, ele só fala que está se movendo sobre uma reta. Mas eu sei que ele se aproxima por conta que a frequência que ele percebe é maior do que a frequência que a fonte está emitindo. Ou seja, ele está se aproximando dela, né? Ele está recebendo mais frentes de onda do que o normal. Então, é letra A. Se a gente for olhar com toda a calma e paciência do mundo, a gente vai achar uma letra A aqui perfeitamente. Tá bom. Muito bem. E para a última questão dessa parte, né? O que que a gente tem? Um violonista deixa cair um diapasão de frequência 440 Hz. A frequência que o violonista ouve na iminência de o diapasão tocar o chão é 436. Tá. Então, a frequência que ele emite, 440. A frequência de afastamento que o cara percebeu, 436, que é um pouco menor, que faz sentido, né? Ele está recebendo menos frentes de onda por segundo do que o normal, pela fonte estar se afastando dele. Desprezando o efeito de resistência do ar, a altura da queda é. Bom, é uma boa pergunta. Como é que eu respondo esta pergunta? Sei lá, a cabeça do miserável tá aqui. Os pezinhos dele estão aqui. E o diapasão tá na iminência de tocar o chão, certo? Caiu. Ah, eu fiz o chão, viu? Eu não esqueci do chão, eu sou normal, não tem tantos problemas assim. Ah, então, tá, daqui o que que eu vou tirar, cara? Vamos lá, frequência de afastamento que ele percebe, igual a frequência que o diapasão vai gerar, vezes, aqui, seria a velocidade do som, mais o observador tá parado, então vai ser só a velocidade do som no numerador, né? É a fonte que está se movendo, se a gente fosse colocar desse jeito, né?
Tá se afastando. Tá, mas daí eu teria que orientar a minha reta partindo do observador, que seria a orelhinha dele, orientar a trajetória e em direção à fonte. Então seria assim. Então minha fonte aqui tá se deslocando nesse sentido. O observador estaria parado ali quietinho no canto dele. Então a fonte está se deslocando no mesmo sentido que a gente adotou como positivo para a trajetória. Então aqui eu vou ficar com Vs mais velocidade da fonte, do diapasão que seja. Tá, é isso que eu tenho. Eu tenho o valor das duas frequências. Eu consigo determinar a velocidade da fonte se eu conhecer a velocidade do som. Ele me deu velocidade do som no ar 330. Tá, então, importante, importantíssimo, né? Esse tipo de informação. Muito bom. Que mais? Ah, tá. Que é as opções. Eu tava achando que isso aqui era mais alguma dica, alguma coisa. E aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo. Vamos lá. Desprezando o efeito da resistência, a altura da queda é 9,4 metros. Cara, se eu descobrir a velocidade que ele tava, eu tenho como descobrir qual o tempo que levou, dado que eu conheço a aceleração da gravidade, pro diapasão obter aquela velocidade, né, de queda e tal. Tu vê como é que é a vida, né, cara? Isso aqui é uma questão que tá envolvendo o conteúdo inicial lá que a gente viu de velocidade, aceleração, essas coisas. Só que faz tanto tempo que eu vi esse conteúdo e não, pelo menos eu não tô habituado a trabalhar com ele. Ele parece mais difícil do que é, né? Montar o esquema da questão e se dar conta de qual equação tu ia precisar utilizar, né? Quando ele já não é mais a parte principal, né? Ele não é o assunto principal da questão, ele é só um pedacinho dela, já muda completamente a coisa, né? Tu pega um protagonista e joga ele de lado e fala, cara, ele é só mais um. Isso aí não é nada. Tu tem que te preocupar com coisas muito maiores do que essa. Isso aí tu já tem que tratar como se não fosse nada muito importante, né? Ou seja, tu já deveria saber perfeitamente como montar essa questão aqui. Mas enfim, então eu tenho o valor das frequências, eu tenho o valor da velocidade do som, então eu consigo encontrar a velocidade antes dele bater aqui. Então eu vou conseguir encontrar, saber em quanto tempo ele levou para ele chegar nisso ou a distância, né? Eu acho que eu consigo achar a distância desse jeito. Então, essa é uma beleza, né, cara? Ah, V final ao quadrado igual a V inicial ao quadrado mais 2A da delta S, eu acho, né? Acho que é uma coisa assim. Com essa daqui a gente encontra a distância percorrida. Perfeitamente. Então, vamos lá. Então, a 336 igual 340. Não, é 400. Eu tô muito animado hoje, hein? 436, 440. Olha só quem vai embora com tanta alegria. Aqui 330 dessa vez. Aqui embaixo vai ser mais. É mais. Beleza. Então, o que dá pra fazer? Outra conta, né, cara? É isso que dá pra fazer. Outra conta maravilhosa. E que não vai acabar aqui ainda essa porcaria de conta. Ai, ai. Tá. Eu vou dividir ambos os lados aí. Olha só, cara. É que eu nem vou botar mais unidade, tá? Esquece a unidade.
Vou nem perder meu tempo. Tentar tomar cuidado para não errar essa questão de ensino fundamental aqui. Senão vai ficar muito feio. Então, o que que eu faria numa situação maravilhosa dessas aqui? Esse 436, esse aqui é divisível por 3, alguma coisa assim? Vamos lá, colabora. 4 com 6 dá 10, com 3 dá 13, não dá. Cara, não tem o que fazer, né? É fazer essas duas multiplicações e parar de chorar. Então vamos lá. 436 vezes 33. Depois a gente multiplica por 10 para ver o que sai, né? Então 3 vezes 6 aqui dá 18. 3 vezes 3 dá 9, com 1 dá 10. 3 vezes 3, quer dizer, 3 vezes 4 aqui vai dar 12, com 1 dá 13. Mais, aqui vai repetir a mesma coisa, né? 3 vezes 6 é 18, 3 vezes 3 é 9, com 1 dá 10. 3 vezes 4 é 12, com 1 dá 13. Então, 8, 8, 3, 4, 1. 14.388. Então é isso, cara. Mais 436 VF. Igual. Aqui 40. Ah! Eu esqueci de multiplicar por 10, né? Eu fiz só vezes o 33. Olha aí, eu já tava esquecendo. 143 mil, hein? Que coisa boa. Aqui do outro lado, 44 vezes 33. Hoje o ensino fundamental vai estar forte aí. Depois tem que multiplicar isso por 100, né? 10, esses dois 10 aí que eu tô omitindo. Então 3 vezes 4 é 12. 3 vezes 4, adivinha só, dá 12, mas com 1 vai dar 13. Então, isso aí, meu garoto. É isso aí mesmo. Então aqui vai dar 12 também. Vai dar 13. Então 2, 5, 4, 1. Então, 14.000, só que tem que botar mais 2 zeros ainda nessa jossa. E 2 zeros aqui. Então eu vou subtrair 143.880 em ambos os lados. Que eu vou ficar com 436 VF igual 145, quer dizer, e 200 menos 143, 880, zero. Esse zero é menor que o 8, então isso aqui vira 1, aqui vira 10. Então 10 menos 8 dá 2. 1 menos 8 não tem o que fazer, então isso aqui vira 4. Aqui vira 11. 11 menos 8 é 3. Depois 4 menos 3 aqui dá 1. Aqui o resto vai dar 0. Então 1320. Que legal, hein? E aí? E aí tem que seguir fazendo divisão, né, cara? Não dá nem pra pensar mais. Até que aqui eu podia dividir por 2, né? Agora vai. Tá, agora vai. Pra que eu vou perder meu tempo? Se bem que isso aqui é divisível por 3, isso aqui não é, então esquece. 400 e pouco, eu vou multiplicar por 3, né? 436 vezes 3. 3 vezes 6 dá 18. 3 vezes 3 dá 9, com 1 dá 10. 3 vezes 4, 12, com 1 dá 13. Então é isso aí. 1308.
Então, esse 2 vai virar 1, isso aqui vira 10, aqui dá 2, 1, sobrou 12. Legal. Então, bota uma vírgula, um zero aqui, 120. 120 é menor do que o coisa, mas não tem o que fazer, tu é obrigado a fazer essa divisão, não é? É, tu é obrigado a fazer. Como assim? Tu colocou a vírgula e colocou um zero aqui. Na verdade, a divisão não, tu é obrigado a fazer a subtração agora, tá? Então até que tem uma certa utilidade fazer essas continhas de vez em quando para revisar isso, tá? Coloquei um zero aqui, coloquei a vírgula, eu tenho que fazer uma subtração. Ah, mas 436 vezes 1 já é muito maior do que 120, como é que eu vou fazer isso? Bom, bota um zero aqui. 436 vezes zero vai dar uma coisa desse tipo, tão bonita, e aí vai sobrar 120 dessa subtração. E agora sim, tu continua a vida normalmente. Esse número, esse resultado da subtração é menor que o 436? Então coloca mais um zero aqui e segue a vida. E aqui vai ser vezes 2 ainda por cima. Eu nem sei quanto é que dá, mas é por aí. Aqui dá 12. 2 vezes 3 é 6, com 1 dá 7. 2 vezes 4 é 8. Então, 872. Cara, eu vou me contentar com 3,02, tá? E vou seguir minha vida, com todo respeito. Hoje não é o dia de revisar conteúdo do ensino fundamental, cara. Porque assim, existem maneiras bem mais rápidas de resolver esse tipo de conta aqui. Tem algoritmos, tem jeitos de tu fazer. Então, se chegar o dia de eu achar que eu preciso estudar para o vestibular e preciso fazer essas contas mais rápido, eu vou procurar um professor que ensine a fazer isso do método mais. Da maneira mais simples possível, né? Que poupe tempo numa prova. Mas aqui não é o caso. Então, vamos ficar com isso. Eu tenho essa velocidade. Minha nossa, eu vou ter que levar isso ao quadrado. Vamos lá. Velocidade final ao quadrado igual velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS aqui. Bom, aceleração eu vou considerar que vai ser positiva, tá? Porque sim, tá indo no mesmo sentido que a trajetória que a gente adotou e tudo mais. Então eu teria, além de tudo, 3,02 ao quadrado. A velocidade inicial quando o diapasão começou a cair era zero, mais 2 vezes o A. Então, a minha aceleração aqui é 9,8 vezes o ΔS, que é a variação de posição. Tá. Cara, é isso, né? Continhas bacanas aqui. Ai, cara, eu não tô com vontade realmente, do fundo do coração, de fazer essas coisas. Porque aqui, ó, ensino fundamental. Batendo com força e vontade. 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 3 é 6, mais, aqui o resto vai dar 0 e 0, mais 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 3 é 9, 4 aqui, 0, 6 com 6 dá 12, então aqui vai dar 1 e o 9. E as casas é só contar aqui, que tem duas do primeiro, duas do segundo, então a gente tem que deixar 4 casas decimais. Então 1, 2, 3, 4, vem parar aqui. 9,1204. Caneta, colabora, me ajuda. 2 vezes 9,8. Quanto é que tu acha que dá uma coisa dessa? Eu não sei. 2 vezes 8 é 16. 2 vezes 9 é 18, com 19. Então 19,6. K, delta S. Cara,
assim, do fundo do coração. Até que daria para simplificar isso. Não dá, né? Não dá, não dá. É isso aí que é a vida. Não dá. 19. Putz. Isso aqui vai ser menos de 1 metro, né, cara? 0,47. É, tem uma cara de ser algo menor que 1 metro. Eu ficaria com 0,47 aqui. Porque tem cara, né? 9,12 dividido por 19. O que que eu posso fazer? Eu não sei o que eu posso fazer. Eu posso multiplicar essa porcaria, ficar com 912, que multipliquei por 10, né? E aqui vou ficar com... Não, de multiplicar por 100, né? Tanto o numerador quanto o denominador. Então, aqui eu vou ficar com 196. Aqui seria vezes 1/10 ainda, que eu não fiz. Não multipliquei por 100, só por 10. Então, só para não dizer que eu não fiz, né? Que eu não tentei, vamos lá. Hoje é o dia do ensino fundamental, né, cara? A gente bateu forte nessa daqui. 196 vezes 5, quem sabe? 6, eu acho. Ah, não vai chegar nem perto, cara. O que que eu tenho aqui de possibilidade? Ah, não, mas ainda tem que dividir por 10 depois, né? Vamos com calma então. 196 vezes 6. 6 vezes 6 é 36. 6 vezes 9 é 54. Com 3 é 57. 6 vezes 1 é 6. Com 5 dá 11. Já passou. Então tem que ser... Vamos tentar o 4, né? 196 vezes 4. É porque é quase 200, né, cara? Eu tava chutando alto, mas não me dei conta que é quase praticamente 200 aqui, então. 6 vezes 4 é 24. 4 vezes 9 é 36, com 2 dá 38. 4 vezes 1 é 4, com 3 dá 7. 784. Se eu fizesse vezes 5 já passaria demais, né? Eu já daria 884 mais 96, que tem que lá somar junto. Passaria, tá. Então, 784 aqui. Tá, o 2 não dá, então esse 1 aqui vira 0, aqui vai virar 12. 12 menos 4 é 8. Esse 0 tem que fazer, então aqui vira 8, aqui 10. 10 menos 8 é 2. 8 menos 7 dá 1. E aí bota vírgula aqui e um 0. 1280 vezes 6 dá... Não. Cadê a porcaria do... Meu bem, eu me perdi aonde aqui? 196 vezes 6 deu... 6 vezes 6 dá 36. 6 vezes... Eu acho que eu desisti no meio da brincadeira, né? Aqui 6 vezes 9 é 54. Nossa, eu já comecei mal, hein? Que tristeza quando o cara desiste por dentro, né? A alma já se entrega, é uma coisa nojenta. É uma coisa absurda. 6 vezes 9 54. Com 3 dá 57. 6 vezes 1 é 6. Com 5 dá 11. 1176, é isso aí. Tá. 4,6. Aqui aproximadamente, no caso ainda a gente ia ter que dividir isso aqui por 10, né? Não dá pra esquecer da porcaria do 10 ali. Então, o meu delta S é 0,46. Mas certamente que em metro isso aqui, né?
com arredondamento e tudo, se a gente fizesse mais umas casas decimais, peraí que a minha perna deu uma cãibrazinha leve nela. Ai. Se a gente fizesse um pouquinho mais de conta, ia chegar. Então, certo que é letra D, tá? E aí ele fala que a situação é impossível, pois a frequência deve aumentar à medida que o diapasão se aproxima do chão. Essa aqui com certeza está errada, tá? Porque sim, né? Porque a frequência tem que diminuir, a fonte está se afastando do observador, então tu espera que a frequência que ele percebe seja menor, porque as frentes de onda que chegam na cara dele são menores, menos no mesmo intervalo de tempo. E os outros valores aqui também, né, cara, 9,4 metros, também não faz muito sentido, né? Se tu vai olhar, né, se ele deixou cair, vai estar na mão dele, uma coisa assim. Então, a A e a B não faz sentido, a letra E também não. A C aqui, quase 1 metro de altura, beleza, então ficaria entre essas duas mesmo. E por que que eu tô discutindo isso, né, cara? A última questão é só olhar lá e ser feliz. É a letra D mesmo, tá bom. Então tá certo. O que que a gente tem pra ver ainda aqui? A gente quer saber? Não, acho que não, né? Faça uma pesquisa a respeito de instrumentos musicais que se baseiam em tubos sonoros. Não, meu bem, não tem interesse. Você conhece quê? Marimba? Marimba é o instrumento musical que você mesmo pode construir. Põe a água dentro de várias garrafas iguais, na primeira pouca água, na segunda um pouco mais, e assim por diante. Suspenda as garrafas batendo nelas com uma vareta. Você vai obter diferentes sons, então controlando as quantidades de água, estabeleça uma escala musical. Cara, não. Lamento, mas não. Qual, qual o princípio de funcionamento do silenciador do automóvel? Não sei, no teu carro. E do silenciador de uma arma de fogo? Que boa pergunta fazer com um adolescente, né, cara? É uma boa pergunta mesmo, né? Não sei o princípio de funcionamento e nem quero saber, não. Tenho mais coisas para fazer da minha vida. E chegamos às ondas eletromagnéticas, cara. Tudo aí envolvendo ondas. Olha que coisa bonita. A teoria eletromagnética de Maxwell, a luz visível, polarização da luz e interferência luminosa. Que legal. Então vamos à teoria, né, cara? De acordo com a teoria eletromagnética estabelecida por Maxwell em meados do século XIX, quando uma carga elétrica é acelerada, há a produção de um campo elétrico, caracterizado pelo vetor E, e de um campo magnético, caracterizado pelo vetor indução magnética B. Esses campos são variáveis e essa variação determina uma perturbação que se propaga através do espaço, individualizando uma onda eletromagnética. Uma onda eletromagnética é denominada pela variação periódica do vetor campo elétrico E e do vetor indução magnética B, sendo representado como se mostra na figura 1. Observe que as direções dos vetores E e B são perpendiculares. Plano de vibração do E. Ai, tá bom, cara. Eu tô aqui pra fazer aquelas questõezinhas lá que tem o resistor, tem um circuito elétrico, tem uma fonte. É aquilo ali que eu vim fazer e até agora eu não encontrei. Tô ficando decepcionado com esse livro aqui. Que é o único conteúdo que eu lembro, né, do nome, mais ou menos das figuras, das coisas, e, e até agora eu não achei ele aqui no livro, cara. Mas legal, tem o campo, tem uma onda, que bacana pra ela, né? Sendo determinadas pela variação de campo elétrico e de campo magnético, as ondas eletromagnéticas podem se propagar no vácuo. Nesse meio, a velocidade de propagação das ondas é máxima e vale 300.000 quilômetros por segundo. Nos meios materiais, as ondas eletromagnéticas se propagam com velocidades inferiores a esse valor.
Interessante. Muito interessante. Tem uma mesa, tem um desenho. Que bacana. Modelo representando os planos de vibração de uma onda eletromagnética. Que legal. A seguir, apresentamos os vários tipos de ondas eletromagnéticas em ordem crescente de frequência e decrescente de comprimento de onda no vácuo. Ondas longas de rádio. Que bacana. A luz visível. A retina de nossos olhos não é sensível a todas as ondas eletromagnéticas. A luz visível corresponde a um pequeno trecho do espectro eletromagnético analisado anteriormente, constituído pelas ondas eletromagnéticas com frequências compreendidas aproximadamente entre 3,8 vezes 10 a 14 Hz e 8,3 vezes 10 a 14. Tá. Os comprimentos de onda no vácuo, em correspondência, estão compreendidos entre 7.800 angstrom, que é 10 elevado a menos 10, alguma coisa assim, não lembro mais. Mas enfim, os diferentes tipos de luzes monocromáticas se distribuem então do seguinte modo: luz vermelha, tá, enfim, eu sou daltônico, paciência. Cor nunca foi uma coisa que me agradou tanto, não diga, né? Nunca me chamou tanta atenção na vida, né, cara? Essas questões aí de cores. Polarização da luz. Geralmente, quer dizer, falando em cor, teve uma situação que eu lembro que eu queria utilizar uma fonte de computador velha como fonte para um som, sabe? Ligar um som de carro naquela fonte de computador e tal. Existe um fio que tu corta ali da fonte lá para ir para te manter ela ligada, né? Tu conecta esse fio aí com outro ali e aí tu mantém a fonte ligada como se o faz o trabalho que a placa-mãe faria, né? De ligar a fonte e dizer, ó, tem que funcionar agora. E cara, eu olhei para os fios assim, antes de, de cortar todos eles do chicote que tem, que eu ia emendar umas coisas ali. E falei, não, pô, o fio é claro, tá aqui, ó, a posição dele é fixa, né? Tá bem certinho ali. Eu olhei para ele e falei, não, não tem como eu confundir esse fio aqui com o outro. Aí eu cortei todos eles para fazer as coisas. Quando eu fui olhar de novo, eu já não conseguia achar mais o fio. Assim, olhava para ele e junto para os outros ali, falava, cara, mas era tão nítido que era, né, que ele era uma cor um pouquinho mais escura do que os outros e agora eu não consigo diferenciar. E eu passei uma meia hora, cara, quase chorando, olhando para aqueles fios assim e botando um do lado do outro ali, tentando dizer, não, mas o fio que eu tenho que emendar, ele é um pouquinho mais escuro e botava um do lado do outro e não conseguia achar. Então, eu tava sozinho, não tinha como pedir ajuda pra alguém, né, porque tem a cor, tudo. Cara, é cada situação gostosa, assim, que eu passei na vida que não dá nem pra contar, né? Mas enfim, a polarização da luz. Geralmente, uma fonte luminosa emite luz constituída por ondas eletromagnéticas que apresentam vibrações em diversos planos perpendiculares a cada raio de onda. A luz nessas condições é denominada luz natural, podendo, de modo simplificado, ser representada como indicada nessa figura. Vamos de novo. Geralmente, uma fonte luminosa emite luz constituída por ondas eletromagnéticas que apresentam vibrações em diversos planos perpendiculares a cada raio de onda. Plano perpendicular ao raio. Tá. Que mais? Ah, tá. Aqui tem o desenho. Luz natural, plano perpendicular ao raio, certo? Isso aqui seria um deles, não seria? Ao atravessar certas substâncias, essa luz natural pode sofrer o fenômeno denominado polarização, de modo que a luz emergente passa a apresentar vibrações em um único plano, sendo denominada luz polarizada. A figura 3
Mostra de modo simplificado o processo de polarização da luz ao atravessar uma substância polarizada. Tá. Então, o raio de luz passa e em vez de seguir em frente, ele vai para cima e para baixo no mesmo plano, num plano paralelo a esse, é isso? Ele não segue o caminho normal, ele... Não sei, deve descer, né? Então, é importante observar que o polarizador funciona como uma espécie de fenda, só se deixado atravessar pelas vibrações. Não, só se deixando atravessar pelas vibrações num dado plano. Assim, se a luz que emerge do primeiro polarizador incidir num segundo polarizador não alinhado com o primeiro, não haverá emergência de luz. Então, passou, virou essa coisa e não vai conseguir passar pelo outro. Tá, é muita coisa, pô. Nossa, e já tem questões, cara. A ocorrência de polarização com a luz evidencia ser ela constituída por ondas transversais, pois esse fenômeno só pode ocorrer para esse tipo de onda. As ondas sonoras, sendo do tipo longitudinal, não sofrem polarização. Aí, se tu me perguntar agora, nesse exato momento, falar assim, eu vou te dar 5 milhões, 5 milhões de reais para te fazer um desenho para mim mostrando o que que seria uma onda transversal e o que que seria uma onda longitudinal. Pois eu vou perder 5 milhões de reais, porque eu não sei. Como assim tu não sabe? Tu fez todas aquelas questões da lista e tu não sabe isso? É exatamente. Perfeitamente desse jeito. Eu não sei. Se tu me mostrar um desenho pronto ali, pedir para me apontar e te dizer o que que seria uma onda transversal, o que que seria uma onda longitudinal, pois eu perco 5 milhões. Tá? Por quê? Porque aqui eu não estou estudando, bem dizer, né, cara? Eu estou resolvendo as questões desse livro. Ou seja, eu não tenho gastado o meu tempo livre revisando o conteúdo. Então a gente termina um conteúdo, o certo seria eu revisar isso, assistir uma aula, procurar em algum outro livro e tal. Eu não estou fazendo, eu só estou resolvendo esse livro aqui. Então eu começo a gravar e é a única interação que eu tenho com esse conteúdo. Então isso tá gerando uma coisa bem nojentinha, né? Nessas últimas partes aqui, que eu não entendi a parte teórica direito, e eu só tô avançando e avançando, e tá ficando muita coisa que eu não faço a menor ideia do que seja, eu só sei o nome, tá? Então, eu não sei o que eu vou fazer, se eu vou ver de revisar esse conteúdo, mas vamos ver pelas perguntas aqui, né? As radiações eletromagnéticas no vácuo se caracterizam por possuírem mesma frequência, mesma velocidade, mesmo comprimento de onda. Eu diria que seria velocidade, né? Então voltar para cá, para a parte das coisas onde ele falou. Sendo determinadas pela variação de campo elétrico e de campo magnético, as ondas eletromagnéticas podem se propagar no vácuo. Nesse meio, a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas é máxima e vale 300 mil km por segundo. Nos meios materiais, elas se propagam com velocidades inferiores, tá? Então, para qualquer uma delas, a gente teria a mesma velocidade de propagação no meio, né? Porque então é isso, mesma velocidade. Ficar com a letra B. Exatamente a letra B mesmo. Das radiações eletromagnéticas a seguir, qual a que apresenta maior frequência? Não sei, cara, eu não decorei a tabela. Quer que eu decore a tabela? Vamos olhar a tabela, não lembro mais de nada. Os tipos de ondas eletromagnéticas em ordem crescente de frequência e decrescente de comprimento de onda. Então, frequência aqui
Ondas longas de rádio têm a maior frequência. Não, a ordem crescente, né? O pessoinha. Crescente. Raios cósmicos têm a maior frequência e o menor comprimento de onda no vácuo. Raios cósmicos. Cadê os raios cósmicos? Mas não temos raios cósmicos aqui, cara. É uma beleza, hein? Então, depois lá dos raios cósmicos, quem teria? Raio gama, raio X e raio ultravioleta. Então, gama, X tá nessa brincadeira aí, vamos ver. Raio X já é o meu favorito aqui e vai ficar por ele mesmo, porque não tem o gama. Então, é cósmico, raio gama e raio X, né? Em ordem decrescente da brincadeira. Então, é a letra C, que foi o que a gente achou, né? Então, tá bom. Justifique os nomes infravermelho e ultravioleta dados às ondas eletromagnéticas limítrofes com a faixa de luz visível. Cara, assim, não sei. Até vamos olhar no desenho de novo. Tá, os diferentes tipos de luz monocromáticas se distribuem, então, do seguinte modo: luz vermelha, luz alaranjada, micro-ondas, ondas de rádio. Não sei, cara, não sei. Sinceramente, não faço a menor ideia. Ainda bem que tem uma resposta. E não sei mesmo, essa daqui eu não tenho. Infravermelho, infra é porque é o que é, né? Deixa eu ver aqui. Infravermelho, ondas com frequência abaixo da luz vermelha. Olha só. Infravermelho, tá bom. Aí o que mais? Que é a luz visível de menor frequência. E ultravioleta, ondas com frequência acima da luz violeta, que é a luz visível com maior frequência. Sério? Então tá bom. Que mais? Conforme está sendo amplamente divulgado pela imprensa, olha só, 1994. A camada de ozônio que envolve a Terra está sendo destruída e isso pode causar sérios prejuízos ao homem e aos demais seres vivos. Que tipo de onda eletromagnética está ligado ao problema? Que prejuízo pode causar? Cara, não sei. Sinceramente, não tenho a menor ideia. Não é o tópico hoje em dia, pelo menos das coisas que eu acompanho. Não sei te dizer, vamos ver o que o autor tem para dizer. Seriam os raios ultravioleta, eles podem causar queimaduras e câncer de pele. Como é que tu não sabe uma informação dessas tão básica? Tem tanta coisa básica, meu jovem, no mundo. Essa é só mais uma delas, né? Suponha que tu vá conversar com um carpinteiro. E aí tu vai descobrir que as coisas básicas do mundo dele são muitas, né? No dia a dia de trabalho dele tem muita coisa que ele considera como sendo básico. Suponha que tu vai conversar com um músico. Tem muitas coisas que ele considera básicas do dia a dia, que todo mundo deveria saber. Suponha que tu vai conversar com uma porcaria, sei lá, ah, não sei, cara, alguém que trabalha, qualquer profissão que seja, tá? Tem muitos conhecimentos que aquela pessoa considera como básicos pro dia a dia, que eu não sei, esse eu simplesmente não lembrava. Mas enfim, questão 5. Os reflexos produzidos por certas superfícies podem ser reduzidos para um observador ou fotógrafo pela utilização de óculos ou filtros polaroides. Qual o princípio de funcionamento desses dispositivos? Cara, seguinte, o princípio é o seguinte, o raio vem aqui, bate e passa por esse filtro,
E aí ele vai sair assim, se eu entendi direito. Certo? Em vez de seguir o caminho dele lá, de bater no teu olho. Certo? Se não é, não sei. Se não é, eu não sei, é lindo, cara. Polarização da luz. Tá bom, é isso. Polarizar a luz. Vamos às de verificação, então. As substâncias radiativas, eu sempre falo isso errado, eu sempre falei radioativas, mas elas apresentam três tipos de emissão, indicados pelas três primeiras letras do alfabeto grego, alfa, beta e gama, que são constituídas, de que são constituídas essas três emissões? Qual delas é a mais prejudicial aos seres vivos? Não sei, não faço a menor ideia. E nem tenho vontade de descobrir, para ser bem sincero. São as ondas eletromagnéticas e as mais prejudiciais seriam os raios gama. Olha quanta coisa a gente aprende, né? Na V2, determine a frequência de dos raios X que apresentam um comprimento de onda 0,1 sobre angstrom no vácuo, a velocidade das ondas eletromagnéticas. Tá bom, a primeira que tem uma continha. Aí eu não vou fugir da conta, né? Lambda vezes a frequência. Tá. É a velocidade 3 vezes 10 a 8. O que mais? 0,1 sobre angstrom. Ah, maravilha. Cara, o que é um angstrom? Eu já não lembro. Um angstrom. Tá, nanômetro, calma lá. Um angstrom é uma unidade de medida de comprimento equivalente a 10 a menos 10 metros. Olha só. Então é menos 10, beleza. Então, se é sobre isso, então eu teria vezes 10 a 10 aqui. Tá? Então, o que mais? Cara, é grande demais, né? Um comprimento de onda desses. É absurdo. Mas a minha frequência, então, seria a velocidade, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, dividido pelo comprimento de onda, que é 0,1. E na verdade, assim, ó, 0,1 seria, então, basicamente 1 vezes 10 a 9, né? Então, 10 a 9 aqui, metro. Aí já é alguma coisa melhor. Aqui tem uma continha para fazer, eu já me sinto bem melhor do que antes. Então, isso aqui ficaria 3,0 vezes 10 a menos 1 Hertz, né? E as ovelhas começaram a berrar, né, cara? Porque o bicho não tem o que fazer da vida. Tem que fazer barulho. 3 vezes 10 a 19. Então, algo errado está errado mesmo. Algo errado está muito errado. O que que acontece aqui? Acontece que ele não vai nem funcionar. O livro botou sobre, não colocou? Isso aqui não indica divisão? 0,1 dividido? E a porcaria do angstrom não é lá um angstrom. Tá, é elevado a menos 10. Angstrom, Wikipedia é triste, hein? É muito complicado. Turururu, tururururu, que coisa, hein, cara?
Por que não podia ter só uma coisa simplesinha assim, já de começo ali, pra facilitar a vida do miserável? Não, tem que ser uma coisa desse tipo, né? É, isso aí. O cara já não tem mais paciência pra nada, né? Olha, quer saber de uma coisa, cara? 0,1 sobre angstrom, cara. Putz. Aqui eu coloquei. Não sei o que eu coloquei, eu nem sei o que eu fiz. Tu vai fazer o favor de baixar essa porcaria aqui ou não? Eu me enganei. Hoje é o dia que eu me enganei, cara. Sobre a merda do angstrom, então, cara, o que eu vou pensar a respeito disso? Se essa porcaria é 10 a menos 10, eu teria o meu lambda aqui igual a 0,1 sobre 10 elevado a menos 10 metros. E aí é que tá a brincadeira, porque eu multiplico por 10, aí já não dá certo. Ai, ai, é isso, né? Final de vídeo é sempre uma maravilha. Eu adoro final de vídeo. Eu adoro esses símbolos, cara, fáceis. Qualquer um consegue compreender, né? Eu não sei porque que uma criança não gosta de matemática, não gosta de física, né? Não dá pra entender por que que um ser humano normal, que vive uma vida comum e simples, não gosta de uma coisa maravilhosa como essa. Linda, né? Símbolos místicos, eu diria, né? Que o ser humano inventou. E tudo funciona bem, cara. Tudo funciona bem. Essa porcaria da frequência vai ser a velocidade dividido pelo comprimento de onda. Só que o lixo do lambda seria 0,1 vezes 10 elevado à décima potência. Aí qual é que é o problema disso? Se fosse desse jeito aqui, né? Mas pelo visto não é. Esse dividido aqui é para enfiar no centro. Então, a não ser que não seja menos 10, né? Talvez. Também tem essa. Vamos supor que não seja, tá? Então assim, ó, cara. Então no final das contas é isso aqui. E essa é a verdade. Esse é o mundo. Então aqui. Mas não. Mas não, não dá porque. Minha, nossa, faltou até a voz, né? Chegou o final do vídeo, a alegria aquela de terminar. Aí você vai a voz embora, você vai tudo embora. Como é que eu chego na resposta dele? Na resposta do gabarito dessa coisa? Porque sabendo a resposta a gente chega nela. Vezes 10 é 19. Então eu preciso ter a minha frequência igual a velocidade 3 vezes 10 a 8 dividido por 1 vezes 10, ou melhor, 10 elevado a menos 9. Que aí eu vou fazer o numerador, o expoente de cima menos o de baixo. E aí a minha frequência vai ser 3 vezes 10. Aí 8 menos 9, que também não dá, né? Ah, animalzinho pequeno, cara. Que coisa gostosa. É poder errar uma questão. Menos 10, menos 11, aí bate certo a coisa. Exato. Se aqui for desse jeito mesmo, aí ficaria 1 vezes 10 a menos 11. Agora, quando a gente cai aqui na frequência, aí 3 vezes 10 a 8, dividido por 10 elevado a menos 11, aí sim, o meu F vai ser 3 vezes 10 aqui a 8 menos 11, e aí sim, né? 3 vezes 10 elevado a 19 Hertz. Problema. Problema é o lixo do angstrom. Problema é isso aí, cara. Essa é a beleza. 0,1 sobre o Ali. É isso aqui. Vou deixar pontuado aqui porque eu nem vou olhar depois. Tá? É esse símbolo lixo aqui
e a minha incompetência em encontrar a relação do angstrom, né? Ali com o metro. Eu vou pesquisar de novo porque eu tenho paciência. Na verdade, eu tô indo no lugar errado, né, cara? Pra que que eu vou perder meu tempo procurando na internet se uma informação bobinha dessas o Gemini teria, né? Aqui. O bom é que agora, aí não vai passar muito do tempo, né, cara? Porque como vai ser vídeo de 1h30 mais ou menos, então se eu ficar preso no final do vídeo numa questão desse tipo, eu não sofro tanto. Então, um angstrom é 10 elevado a menos 10 metros. Legal. Então, o que que eu vou fazer? Eu que sou um ser humano que tem muito tempo de vida, né, cara, para ficar perdendo com isso. Vamos ver como é que a IA resolve essa questão maravilhosa aqui. É, então é 10 a menos 10, certo? Então resolve para nós aqui. Só resolve. Vai lá, meu bem. Que eu já tô perdendo um pouco de paciência que eu tenho. É só isso. Lambda é o comprimento de 0,1 angstrom. E aquele sinal de divisão ali, eu enfio ele aonde? 0,1 vezes 10 a menos 10, que tá Tá. Ai, ai, que gostosinho, né? Vamos copiar isso aqui, ó. Tá, mas no enunciado. Enunciado está 0,1 barra, né? Essa barra mesmo? É essa barra. Vamos botar o A assim, para ver se vai. Entendo perfeitamente sua dúvida. Essa barra antes do símbolo costuma causar confusão mesmo. Não diga, eu suponho que sim, né? Na verdade, aquilo na imagem não é uma divisão, mas sim o caractere com o acento indicador no próprio texto da impressão. Aqui, observe esses detalhes. É estilo de tipografia. Em alguns livros e apostilas de física antigos digitalizados, a letra, essa coisa do angstrom e o A maiúsculo com o círculo no topo, sofria falhas de renderização da fonte ou impressão, fazendo com que o círculo parecesse um sinal de grau acento deslocado, ou um caractere extra como o 1 aqui barra o A. Então, sentido físico, comprimento de onda, distância em metro, tá. Então, foi uma confusão. A gente se perdeu no meio do caminho, foi só isso que aconteceu, tá? Então no próximo vídeo a gente continua resolvendo essas questões maravilhosas aqui, continua se divertindo como sempre, né? E sempre tentando lembrar que o objetivo aqui é não passar fome no futuro. Então, por mais que isso aqui gere algum sofrimento, é importante a gente estudar. O estudo não garante o emprego de ninguém em lugar nenhum, mas com certeza tu saber um pouquinho a mais do que o teu colega vai te ajudar a tomar decisões no futuro. Tenha plena certeza disso, tá? Então, muito obrigado pela tua companhia e até mais.